Ô Gui, eu vou colocar mais lenha aqui, vou apagar o incêndio com querosene, porque eu vou falar do pancadão. Lembra aqui em São Paulo? Tá rolando, né? Quer dizer, teve muito quente essa história. A gente vai chamar aqui o vereador Rubinho Nunes. Nossa, vamos pôr polêmica aqui. União Brasil. O Rubinho teve à frente da CPI dos pancadões na capital, aqui em São Paulo. Essa comissão foi de maio de 2025, encerrou as atividades no começo desse mês, mas investigou a perturbação do sossego causada por esses bailes funks, acabou esbarrando também no elo com as organizações criminosas. A CPI ouviu esses MCs que também estão envolvidos nessa outra fase da operação. Enfim, vamos chamar o vereador Rubinho. Bem-vindo ao Morning Show. Vereador, como é que o senhor está vendo o encaminhamento dessa fase da operação? Muito bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com vocês, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Essa operação, para mim, é a consequência de um problema que já vinha sendo desenhado e que a esquerda e uma parcela da imprensa insistiam em fechar os olhos e fingir que não existia, que é justamente a ligação direta entre MCs, entre donos de produtoras como a Love Funk e o crime organizado. Quando nós apresentamos a CPI, começamos a investigar as entranhas dos pancadões que acontecem, especialmente nas periferias da cidade de São Paulo, nós nos esbarramos com essa ligação umbilical entre os organizadores, as produtoras e os MCs que possuem ligação direta com o crime organizado. Em todos os depoimentos eu busquei declarações públicas e investigar até a relação deles e o primeiro comando da capital, e sempre nós nos deparamos com recusas em se posicionar, com respostas evasivas, o que já trazia para dentro da CPI o tom disso tudo. Existe a narcocultura, a glamorização da cultura criminosa por parte desses MCs, dessas produtoras, e isso tendo como consequência a implementação da narcocultura nas comunidades, especialmente em jovens que infelizmente acabam frequentando esses bailes. Para mim, essa operação ela é a consequência de um trabalho conjunto que vem sendo realizado há muito tempo, trabalho de inteligência das forças policiais e que corrobora tudo que nós denunciamos e investigamos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Vereador, a gente está discutindo aqui a pergunta que a gente faz no Sofá da Discórdia e também para o nosso público. Se apologia aos crimes, ao crime também, às letras também perniciosas, onde é que ela esbarra? Quais são os pontos de contato com a manifestação artística que é tão necessária para o desenvolvimento de uma sociedade também? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor posiciona com a nossa pergunta do dia aqui no Morning Show? Eu ouvi por alto o debate de vocês antes de entrar, enquanto estava na sala de espera, e eu concordo que o proibicionismo não é a solução imediata quando a gente fala entre proibicionismo e letra, mas sim em fortalecimento das leis penais. A gente tem um Código Penal brasileiro completamente arcaico, obsoleto, de 1940, com um sistema judiciário completamente vago e inseguro, que não entrega a própria leitura da lei à população. Então, por mais que se tente criar leis para solucionar problemas, agindo, na verdade, como um remédio que resolve a dor, mas não a doença, nós temos que mudar a lógica do sistema penal e criar normas efetivas. O artista ele tem a possibilidade de se manifestar, assim como o produtor de cinema ele tem a possibilidade de construir filmes que podem ou não ser encaixados com apologia. Isso gera conceito vago. A questão é que a ligação direta com o crime organizado, a divulgação, a propagação da narcocultura, a ostentação, isso gera tipificação criminal capaz de prender esses sujeitos. A gente tem o caso, por exemplo, do Oruan. É um cara que é filho de um criminoso preso, líder do Comando Vermelho, que ostenta não apenas a narcocultura, mas tem uma série de crimes ligados a ele. A gente viu o Rian preso com um armamento pesado, lavagem de dinheiro. Isso por si só é elemento capaz de levar essas pessoas à prisão. Só que a esquerda cria um artefato nebuloso para desviar o foco, que é justamente a música, a manifestação cultural, e se desvia do foco da profundidade disso tudo, que é o crime organizado,
organizado, a narcocultura, que é especificamente as condutas criminosas atreladas a esse sujeito. É espantoso você ver um sujeito tão pouco talentoso como esses MCs, pessoas que não têm profundidade intelectual, não têm profundidade artística, com altas cifras. Isso chama a atenção do que está acontecendo e chama a atenção para lavagem de dinheiro, para ligação com o crime organizado, que é capaz de levar essas pessoas à cadeia. Eu digo isso porque não há como controlar o tipo de música, o tipo de arte, porque tem muita porcaria que não dá para chamar de arte, que é tocada no ambiente privado. Só que o problema é que isso se torna hoje palco nas ruas, como nos pancadões, se torna palco em eventos públicos financiados com dinheiro público, que é um absurdo. Você vê dinheiro do poder público sendo utilizado para custear MCs que têm ligação com o crime organizado. E isso é um completo de um absurdo. O que nós temos que fazer, na minha leitura, é melhorar a lei penal. Vereador, eu vou passar a palavra aqui para o nosso sofá da discórdia, o Henrique Lopes, o herói de todas as resistências, tem uma pergunta. Vereador, bom dia, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom dia, Henrique. A CPI dos pancadões focou majoritariamente nessa questão dos pancadões, né, propriamente falando. Em contrapartida, havia vários shows que faziam tão ou mais barulho ou mais incômodo social do que os pancadões na região do Vale do Anhangabaú. Em contrapartida, esses shows que eram feitos no Vale do Anhangabaú eram shows onde majoritariamente quem frequentavam eram a elite, vamos dizer assim, com ingressos mais caros. Você não acha que há um elitismo em fazer essa investigação, dado que também no passado, é uma pergunta, né, assim, você já, o Ministério Público fez algumas investigações com você a respeito da questão da perseguição do Padre Júlio e afins. Você não acha que há um elitismo nessas colocações, principalmente essa questão dos pancadões, em focar demais na questão das periferias, no lazer das periferias e deixar de lado o lazer que é mais elitizado, vamos dizer assim? Henrique, na verdade, eu vejo elitismo na sua fala, que é completamente rasa e foge da profundidade do problema. Primeiro ponto, Padre Júlio Lancelotti, uma figura com denúncias severas de abusos, com vasto lastro de abusos, basta pesquisar por Padre da Pajero que as pessoas vão ver. Entra no Google e pesquisa sobre isso. As investigações que foram colocadas para mim, na verdade, foi uma denúncia do Instituto Padre Ticão que foi arquivada, porque é meu papel, enquanto vereador, apresentar a CPI para investigar. Existem denúncias de desvios, de abusos sexuais por parte desse sujeito. Então, é raso você fazer qualquer ligação entre um fato e outro. O segundo ponto, por que sempre que pessoas de esquerda querem defender o crime organizado e a organização de pancadões nas periferias de São Paulo, vem com o argumento de que há elite por conta do Vale do Anhangabaú e eventos que acontecem no Vale do Anhangabaú, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por mais que os eventos do Vale do Anhangabaú hajam perturbação de sossego, inclusive a prefeitura rompeu o contrato com a gestora do Vale do Anhangabaú justamente pelo descumprimento às normas. Na periferia não há gestora. Quem faz a gestão dos pancadores na rua é justamente o crime organizado, que foi preso ontem nessa operação por lavagem de dinheiro. Pessoalmente, eu acompanhei 42 mandados de busca e apreensão na comunidade da Brasilândia por bares, adegas e tabacarias que lavavam dinheiro para o crime organizado, a exemplo desses MCs. E quem paga por isso é justamente o trabalhador, a vasta maioria das pessoas que moram na periferia, que são trabalhadores, pais de família, muitas vezes pessoas portadoras de necessidades especiais, como pessoas com TEA, que são afetadas pelo barulho, pela perturbação do sossego, jovens que são aliciados pelo crime com esse pancadão na porta da casa deles, e aí eu tenho que me deparar com o argumento de que, porque existe um baile no Anhangabaú, vamos liberar toda a comunidade a ter baile? Não, o foco da CPI foi justamente os bailes nas periferias e a ligação com o crime organizado. O que ficou muito evidenciado em todos os estudos apresentados pela CPI, no relatório apresentado pela CPI, bem como os encaminhamentos ao Ministério Público.